Jujutsu Kaisen tá de volta, é oficial, galera. O Gojo não voltou, mas o mangá sim. Finalmente a gente tem acesso ao primeiro capítulo de Jujutsu Kaisen Mojuro, um spin-off que é uma continuação de Jujutsu Kaisen, em que alienígenas chegaram na Terra e eles estão dando uma de Boruto. Inclusive, marquem as minhas palavras, até o final desse mangá vai ser revelado que o Sukuna na verdade é filho de um alienígena. A mãe dele pegou um ET, pode ter certeza. Bora bater um papo sobre isso porque eu tô muito animado para conversar com vocês sobre essa continuação e o que isso pode mudar no mundo de Jujutsu Kaisen. Mas em primeiro lugar, é canônico ou não? Eu vi muita gente falando que se passa em um mundo alternativo, coisa assim do gênero, porque o GG Akutami teria dito isso em entrevista. Só que o que o Akutami fala é de uma linha paralela, não necessariamente que não se passa no mesmo mundo de Jujutsu Kaisen. Já entrando na história, todos os momentos em que Mojuro cita alguma coisa da época de Jujutsu Kaisen, a história é idêntica. Então, se é um mundo alternativo, é um mundo idêntico. Juntando isso com o que o Akutami falou de ser uma linha paralela, por enquanto eu pelo menos acredito que sim, isso daqui se passa no mundo de Jujutsu Kaisen. Só não é uma continuação direta, não são os mesmos personagens e coisas assim do gênero. Mas agora bora deixar isso de lado e ir direto para a história, porque eu tenho certeza que vocês também estão muito empolgados com a volta de Jujutsu. E o capítulo já começa naquele pique, com uma nave circulando a atmosfera da Terra, e é dito pra gente que eles são o povo de Shimuria, que apareceram na sua nave mãe transportando aproximadamente 50 mil alienígenas que estão buscando proteção como refugiados. Esses alienígenas, que são Ctrl-C, Ctrl-V bem óbvio dos Otsutsukis, já tinham um certo conhecimento sobre a Terra. Isso daqui vai ser muito importante depois, porque eles já tinham conhecimento de como que funcionava o mundo humano, o que significa que provavelmente eles já estavam estudando a Terra há muito tempo. E eles falam que pessoas no Japão, feiticeiros Jujutsu, têm um poder semelhante ao deles. Ou seja, eles têm energia amaldiçoada, eles só chamam por outro nome. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar, a história se passa em 2086. Mas logo após a introdução do povo de Shimuria, a gente conhece uma das protagonistas, a Okotsu Yuka, a neta do Yuta e da Maki. Eles ficaram assim juntos pra todo mundo que apoiava esse chip, assim como eu, ganhamos, galera. E a gente vê basicamente que a Yuka, durante a sua infância, era extremamente apegada no Yuta. E em determinado momento, o Yuta deu pra Yuka o anel que guardava a Rika. A ideia era basicamente que o anel servisse como um amuleto de proteção pra ela. Em determinado momento também, o Yuta morre, aparentemente de idade, inclusive a Maki tinha partido antes. E aí que começa a treta principal dos protagonistas, porque o anel do Yuta era considerado um objeto amaldiçoado muito importante, sendo assim ele era algo que a família Gojo tinha muito cuidado e eles não deixaram ficar com a Yuka, eles deram pro Shinken, que é o irmão mais velho dela. A gente vê que o Shinken era mais forte que a Yuka e meio que para provar que ela merecia o anel, ela decidiu que ela iria ficar muito mais forte, ia provar que era melhor do que ele e ia pegar de volta o presente do vovô. Agora, no momento presente da série, a gente acompanha uma criancinha sendo sequestrada por um mestre de maldições e basicamente o Shinken, agora com 17 anos, e a Yuka com 16, são mandados para resolver isso. Aqui, inclusive, a gente tem uma continuação bacana de um plot que foi quase que esquecido em Jujutsu Kaisen, porque é dito que os japoneses têm sido muito sequestrados como uma fonte de energia, justamente porque os outros países descobriram a energia amaldiçoada por conta do Kenjaku. E aí, após o final de Jujutsu Kaisen original, basicamente a gente teve esse começo do sequestro de japoneses para eles serem traficados como fonte de energia naturais. E o Shinken e a Yuka vão ser mandados para investigar esses casos de sequestro junto de um dos alienígenas, que ele se chama Maru Maru, Varu Varu, Vuru Vuru e Eruvuri. Sim, muito zoado, mas ele fala que dá para chamar ele só de Maru. E ele é apresentado para eles como um inspetor, supostamente um feiticeiro estrangeiro que estava representando as nações signatárias de um tratado específico que eles fizeram depois do incidente com Sukuna e o jogo do abate, porque de forma resumida, depois daquele problema todo, energia amaldiçoada, maldições, feiticeiros Jujutsu se tornaram algo muito mais público, e aí vários países fizeram meio que um acordo de segurança paranormal, e ele estava lá supostamente como um representante dessas nações signatárias, só que depois a gente descobre que na verdade os governos já tinham conhecimento dos alienígenas e o Japão ficou responsabilizado de fazer um primeiro contato com eles e resolver umas questões culturais. Mas a gente entra mais a fundo disso mais pra frente do capítulo. A Yuka e o Shinken ficam brigando toda hora porque por conta daquela treta com o anel, a todo momento eles querem provar que um é melhor do que o outro, e o Maru, por ser um alienígena, não conhecia nenhum dos termos que ele estava usando, como feiticeiro Jujutsu, mestre de maldições, coisas assim. Ele estava sem entender e também falou que ele não tinha autorização para intervir, então eles simplesmente ficaram de saco cheio, saíram correndo e deixaram ele para trás. Só que depois, sem ter conseguido resolver o problema, a Yuka volta, encontra com o Maru e eles começam a fazer uma amizade, conversam sobre takoyaki, coisa do gênero, e ela até explica o problema pessoal que ela tem com o irmão dela. O Maru fala que ele também tem problemas com o irmão gêmeo dele, e a Yuka diz que o Shinken tá
tá toda hora querendo se aparecer, mostrar que ele é forte, que ele é esforçado, pra tentar mostrar que ele é mais forte do que ela. Mas que ela acredita, e até mesmo outras pessoas já falaram, que ela tá no mesmo nível que ele. O Maru pensa que pode ser uma boa ideia ele ajudar a Yuka a resolver o problema, e aí ela vai ficar com a fama de ser melhor, já que ela teria resolvido o Shinken não. E conforme eles vão estudando a situação, eles descobrem o uso de uma técnica amaldiçoada que primeiro induz as pessoas que não estão prestando atenção a seguirem um caminho específico, e seguindo esse caminho eles seriam sequestrados. Na mesma hora o Shinken aparece e mostra que ele também tinha descoberto isso. A gente tem mais destaque no conflito entre a Yuka e o Shinken, e o Maru fala sobre o irmão dele, sobre como ele tem problemas com o irmão também, e ele acha triste a situação deles, mas a Yuka fala que se ela conseguir o anel do avô dela de volta, ela não liga para a relação dela com o irmão. Eles estão interditando o local para impedir que outras pessoas sejam capturadas, mas na hora um garotinho passa correndo por lá e ele acaba sendo levado por um tipo de mão que é invocada lá quando a condição da técnica é cumprida, teletransportando ele para longe, impedindo que eles façam alguma coisa. Mas aí o Shinken decide que ele também vai se deixar ser levado para conseguir salvar o garoto. A Yuka tenta ir junto, mas a condição não funciona com ela, e aí que a gente descobre que aquela técnica não leva pessoas a partir de um certo nível de energia amaldiçoada. O Shinken foi levado porque ele tem muito pouca energia. Ele é igual a Maki no começo de Jujutsu, ele tem uma restrição celestial. Ele ainda tem energia amaldiçoada, mas é uma quantidade bem pequena. Em troca, ele é fisicamente mais forte. E aquela katana que ele carrega é uma arma amaldiçoada que ele usa para compensar a falta de técnicas dele. A Yuka, por outro lado, não tem restrição, então ela foi reconhecida pela barreira como uma feiticeira e não foi levada. Mas é importante destacar que a gente só sabe que ela tem pelo menos uma quantidade normal de energia, não tem nada que indique que ela tem aquela quantidade absurda de energia amaldiçoada que o Yuta tinha, por exemplo. A Yuka pensa em deixar a situação pra lá, já que ela não tinha como descobrir aonde o Shinken tinha sido levado, mas o Maru convence ela a não desistir da situação, nem que seja pra ela ir lá e tentar lutar com o irmão dela, provar que ela é mais forte. Enquanto isso, o Shinken conversa com o sequestrador, que revela que o negócio de tráfico de japoneses na verdade tá morrendo, e ele fala que os alienígenas chegaram, as nações já têm conhecimento do povo de Shimuria, que tá na atmosfera da Terra, e eles classificaram o perigo dessa ameaça como sendo equivalente ao do ataque do Sukuna. O Shinken até fala que isso seria impossível porque o Sukuna foi um desastre muito grande e ele criou o ponto de início para o domínio dos inumanos, dando a entender que as consequências da luta com o Sukuna foram tão grandes que alterou permanentemente o local e talvez tenha virado um ponto de encontro, refúgio para maldições ou até mesmo um novo tipo de raça no mundo de Jujutsu Kaisen. A gente ainda tem que ver exatamente o que é isso. Mas o sequestrador fala que é verdade e que as nações decidiram que as missões diplomáticas com os alienígenas vão ser todas jogadas pro colo do Japão e que diferenças culturais ou de civilizações vão gerar alguns problemas e que ele acredita que os alienígenas vão tentar uma guerra para colonizar a Terra. Ele também fala que essa guerra provavelmente vai arrancar a máscara do Japão e explica que basicamente durante o jogo do abate que aconteceu lá em Jujutsu Kaisen original, os feiticeiros que pacificaram a situação, que ele fala que foi especificamente o Gojo Satoru e o Itadori Uji, não estão mais no Japão hoje em dia, segundo ele. O Gojo a gente sabe que morreu, o Yuta também morreu. Aparentemente, ou o Itadori tá sumido, ou ele morreu de idade. E aí, basicamente, o cara tá dizendo que sem aquela galera, o Japão é muito mais frágil do que o resto do mundo pensa. Eles não têm mais tantos feiticeiros poderosos. E seria basicamente por isso que o negócio de tráfico de japoneses iria acabar, porque quando descobrirem que eles não têm mais feiticeiros fortes e fodas que nem eles tinham antigamente, o valor dos japoneses vai cair. O que ele tá fazendo aqui é só pra tentar conseguir um pouco de lucro enquanto ele ainda consegue. O Shinken então provoca o sequestrador, que começa a espancar ele até que a porta do lugar sai voando e a gente vê que a Yuka e o Maru encontraram ele, porque o Maru meio que conseguiu usar a relação da Yuka com o Shinken para localizar ele. Segundo o Maru, a técnica dele consegue harmonizar pessoas com o mundo e esse equilíbrio conseguiria encontrar o Shinken e foi basicamente isso, mas a gente não teve uma explicação detalhada. O problema é que depois de chegar no lugar, a Yuka simplesmente ignora o sequestrador e fala que ela quer lutar com o Shinken. Eles começam a trocar socos, só que aí em um determinado momento ele simplesmente dá um socão na cara dela que voa para longe, ela começa a chorar e admite que o irmão dela realmente é muito forte. E aí ela desiste, reconhece que ele realmente está dando o melhor dele, não é só para se aparecer, e agora fala que eles vão enfrentar o sequestrador. A gente descobre que ela tem uma técnica chamada garras da mandíbula canina, em que as mãos dela imitam cabeças de cachorro cercadas com energia amaldiçoada, que a gente não sabe se essa é a técnica inata dela ou se é uma técnica de manipulação de energia amaldiçoada básica com o punho divergente do Itadori, já que não é nada complexo nem nada do gênero. Pelo visto ela só tá usando energia amaldiçoada de uma forma específica, e honestamente se essa fosse a técnica inata dela seria bem merda. O sequestrador conseguia se teletransportar dentro daquele galpão também, mas aí o Shinken se mete na luta depois que ele pega de volta a espada dele, e é uma ferramenta amaldiçoada chamada Honoyagi, e ela é bem interessante, porque é dito que as faíscas geradas
causadas pelo choque da bainha com a guarda são transferidas para a lâmina. De certa forma, dá até para dizer que quanto mais ele usa ou quanto mais ele movimenta a espada, pelo menos fazendo esse movimento, mais forte ela vai ficar. Depois da situação ser resolvida, a gente tem uma conversa do Shinken com a Yuka em que ele fala que na verdade ele quer devolver o anel. E a gente descobre que da mesma forma que a Yuka era muito apegada com o Yuta, o Shinken era muito apegado com a Maki. E a Maki falou para ele que ele, diferente da Yuka, não precisava do anel, porque assim como ela, ele era forte, então ele não precisava de proteção. Então ele também não queria receber o anel e ele se sentiu meio que humilhado por isso. E desde então ele treina sem parar para provar que ele é forte, que nem a avó dele, que ele não precisa de proteção. Depois disso a gente viu que aquele cara ainda conseguiu ativar a técnica dele e iniciar o teletransporte das crianças sequestradas porque o comprador já tinha sido decidido. Só que nesse momento o Maru revela o terceiro olho dele. E é bem incrível até, porque simplesmente abrindo o olho ele gera uma pressão que desmaia automaticamente aquele mestre de maldições. E com isso o capítulo acaba com a Yuka e o Shinken percebendo que o Maru era um dos alienígenas. Como deu pra perceber com todo esse negócio de serem os descendentes da galera original, se passar num futuro com tecnologia mais avançada e alienígenas que têm poderes iguais a eles e coisas assim, tá muito com cara que isso aqui vai seguir um rumo parecido com Boruto, mas honestamente espero muito que isso fique bem feito. Como eu já falei pra vocês, a ideia não é ser um mangá longo, ele vai durar por volta de uns 6 meses, então não esperem um grande conflito ou alguma coisa assim do gênero, porque provavelmente não vai ser algo mais fechado mesmo. E também, como eu falei, podem ter certeza que o Sukuna vai ser um alienígena, porque presta atenção, como eu disse, o povo de Shimuria já tinha conhecimento prévio da Terra, o que significa que eles já estudaram a Terra antes, provavelmente já foram lá antes. A gente também viu que eles têm energia amaldiçoada e que aparentemente eles têm técnicas especialmente poderosas, tipo o que o Maru mostrou aí, e também que eles têm deformações físicas específicas, porque, por exemplo, o Maru parece muito um humano, mas ele tem esse terceiro olho que parece ser a única diferença. Só que os outros dois que apareceram com ele eram muito diferentes. Eu tô fazendo uma aposta aqui com cada um de vocês agora, que até o final desse mangá vai ser revelado que o povo de Shimuria já tinha ido na Terra fazer um reconhecimento muitos anos atrás, e algum deles se relacionou com uma humana, e daí que veio o Sukuna, e essa é a justificativa dele ser tão forte. Podem guardar as minhas palavras, mas deixem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês acham que eu tô viajando muito nessa teoria, também quais são as expectativas de vocês pra esse mangá. Eu espero que seja pelo menos divertido e que ele acrescente coisa pra lore do mundo de Jujutsu Kaisen. Até agora tô curtindo e tô torcendo também pra que siga num rumo bom, que eles façam decisões boas dessa vez, né? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like pra apoiar o canal. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo na próxima.